o quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos, ou as crias das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porás por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Castigos por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre,
e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação, a perdição, em tudo o que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixastes. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra, e o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo o dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da terra e de todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar desde a planta de teu pé até ao alto da cabeça. O Senhor
te levará a ti e a teu rei que tiveres posto sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não bebereis vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá sobre a terra. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele, e será por cabeça, ele será por cabeça, e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre, porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti com fome, e com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de bronze da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanhos das tuas ovelhas, até que te tenha consumido, e te angustiará em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te angustiará até em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus, e comerás
o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão e contra a mulher de seu amor, e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu amor, e contra seu filho, e contra sua filha, e isso por causa de suas párias que saírem dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras, e fará tornar sobre si todos os males do Egito, de que tu tivestes temor, e se apegarão de ti, e se apegarão a ti também. O Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído, e ficarás poucos homens em lugar de haverdes sido como as estrelas dos céus, em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual passas a possuir, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, servirás à madeira e à pedra, e nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor teu Deus ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos, e desmaio da alma, e a tua vida, como suspensa, estará diante de ti, e te estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: Ah,
quem me dera ver a noite, e à tarde dirás: ah, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pasmo de teu coração, com que pasmarás, e pelo que verás com os teus olhos, e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem o compre. Capítulo 29. Deus faz um novo concerto com o povo. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante os vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos, e tomamos a sua terra, e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumpri-as, para que prospereis. Em hebreu, façais acertadamente tudo, em tudo o que fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, a madeira e a pedra
a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e abismo, e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem. E toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu, e o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor, isto é, todas as nações dirão: porque fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porque deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram, e nenhum dos quais ele lhe tinha dado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 30. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo
o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o seu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tornará dali. E o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. A lei do Senhor é bem patente, porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho proposto
a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a alongadura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Capítulo 31. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, e já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor disse-me: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel, e deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Ajunta ao povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, e que ides passando o Jordão para possuí-la. Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem.
Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não me alcançarão estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão, e se fartarão, e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu concerto. E será que, quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porque conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até que de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu, ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque eu sei que, depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira,
com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Capítulo 32. Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. E engordando-se de Jesurum, deu coices, engrossaste-te de gordura, te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da tua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esquecestes da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram, com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades, me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira.
porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim à criança de mamar, como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam: a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizesse fugir a 10.000, se a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, e ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam? De cujos sacrifícios comiam a gordura e cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar
a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, ou Josué, filho de Num. E acabado Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as guardeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel, por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Capítulo 33. A majestade de Deus. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel, antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. As bênçãos das tribos: viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca ouvi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu concerto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao
teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das tuas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele morrerá entre os seus ombros. Oh, glória! E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, e bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de teus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi. As suas pontas são pontas de unicórnio, ou em hebreu, os seus chifres são chifres de boi bravo ou de antílope. Com elas ferirá os povos juntamente até às extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da primeira parte, porque ali estava escondido a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. De Aser disse: bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Não há outro, ó Jerusalém, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti, e diga:
destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Capítulo 34. Moisés sobe o Monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: À tua semente a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés, se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito. E Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes últimos 7 capítulos do livro de Deuteronômio, vemos findados os 5 livros da lei do Senhor, escritas por Moisés, servo do Senhor, que conduziu o seu povo do Egito até a terra prometida. Deus é fiel e assim conduziu seu povo conforme a sua benevolência, amor, poder e glória. No capítulo 28, vemos as descrições das bênçãos em decorrência da obediência, bem como os castigos
decorrentes da desobediência. Vemos que a bênção quando o seu povo ouve a voz do Senhor, seu Deus, e tem cuidado de guardar os seus mandamentos, pois devemos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, e assim ter o cuidado de seguir conforme seus princípios. Dos versículos 47 a 50 deste capítulo 28, Deus, dentro das maldições em decorrência da desobediência, lança uma profecia que está se cumprindo em nossos dias, pois muitas são as profecias que Deus falou, ou aos profetas falou ao povo naquele tempo, que são para se cumprir hoje no final ou no fechar do plano de salvação, pois próximo estamos da 70ª semana, que marcará o fechar do plano de salvação, pois após ela, somente o reino milenar do Senhor Jesus, para se cumprir toda Escritura sagrada. Pois enquanto os rebeldes e infiéis estiverem passando pela grande tribulação, os fiéis estarão nas bodas do Cordeiro, no céu, realizando o casamento do Filho de Deus, com a sua noiva fiel, a Igreja, ou o corpo de Cristo. No verso 47 diz que não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Por isso, Deus enviará uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua eles não entenderiam, mas essa nação de rosto feroz, que não atentará para o rosto do velho, nem apiedará do moço. Temos os Estados Unidos da América como uma nação que tem a águia como um dos símbolos nacionais e como representatividade simbólica da nação. Portanto, aqui se cumpre uma profecia em nossos dias. No verso 5 do capítulo 29, quando Deus faz um novo concerto com o povo, os declarou que não se envelheceram sobre eles as vossas vestes. Portanto, os seus sapatos também continuaram intactos. Sendo assim, Deus afirma que nos 40 anos que eles tiveram na travessia do deserto, não passaram fome, antes comeram e se fartaram do maná e de carne pelas cordonizes que Deus enviara, e beberam água saindo da rocha, bem como mel, também saído da rocha. No versículo 29, Deus mostra que as coisas ocultas estão encobertas para o Senhor, nosso Deus. Porém, as que são reveladas são para nós, para nossos filhos e para nossas gerações para sempre, para cumprimento de todas as palavras da lei do Senhor. Portanto, tudo está escrito neste livro da lei, mas o Senhor o revela quando estiver no tempo determinado para cumprir seu propósito sobre a eleição do seu povo escolhido. No verso 3 do capítulo 30, vemos a resposta do Senhor quando o seu povo se arrependeu e voltou-se para ele. Então o Senhor teu Deus fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti. E dentre todas as nações o Senhor os congregará, retornando Israel
para sua habitação na terra prometida. No verso 6, o Senhor fala acerca da circuncisão, que circuncidará o coração de todos os filhos de Israel para amarem ao Senhor, nosso Deus, com todo o coração e com toda a nossa força, ou espírito, para que vivamos. Portanto, como assim escreveu o apóstolo Paulo acerca da circuncisão, devemos circuncidar não o prepúcio do nosso órgão genital, mas sim o prepúcio do nosso coração, para que possamos guardar a lei do Senhor e obedecê-la, fazendo cumprir o mandado do Senhor. Nos versos 19 e 20 deste capítulo, vemos acerca da escolha que o Senhor nos ordenou para escolhermos a vida para que vivamos, não somente nós, mas como toda a nossa geração ou semente, amando ao Senhor nosso Deus, dando ouvidos à sua voz e se agradando dele. No verso 3 do capítulo 31, a declaração do Senhor de que Ele é quem irá adiante do seu povo, homem nenhum, pois somente Ele, bem como Deus nenhum, somente Ele é o guarda de Israel, o santo de Sião, e é Ele quem irá adiante de nós, e Ele é quem destruirá as nações diante de nós. Nos versos 9 a 13 deste capítulo 31, vemos a descrição de que a lei deve ser lida a todo o povo de 7 em 7 anos, pois ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos. Portanto, esta é uma das festas pelo qual há-se um breve sinal do nascimento do Senhor Jesus, pois Zacarias, pai de João Batista, quando era sacerdote e foi escolhido para oferecer incenso no Santíssimo Lugar, no seu turno, ele teve as suas orações respondidas por aquele anjo que lhe aparecera quando apresentava incenso aromático ao Senhor, conforme podemos observar em Lucas capítulo 1 e Levíticos capítulos 13 e 16. Pois, no 6º mês da gravidez de Isabel, gerando João Batista, o anjo aparecera a Maria quando anunciou o nascimento do Messias, Yoash, Jesus e Yeshua HaMashiach. No verso 16 a 17, a descrição profética, dizendo que o povo se prostituiria indo após deuses estranhos no meio da terra, pelas quais herdariam, e deixariam e anulariam o concerto de Deus, e Deus declarando que acenderia contra eles a sua ira e que os desamparariam e esconderia deles o seu rosto por causa da sua desobediência. É o que vimos acontecer tanto no Holocausto nazista como ainda existem milhares de judeus espalhados por todas as nações, aguardando o tempo do Senhor para se ajuntarem novamente. Ainda neste capítulo 31, no verso 28, da mesma forma que Deus ordenou a Moisés ajuntar perante ele todos os anciãos das tribos de Israel, para que falasse aos ouvidos deles e do povo, também hoje, em nossos dias,
vejo que o capítulo 2, versículo 15 a 17, versículo 20 a 28 e 31, na parte B do livro de Joel, traz-se a descrição de que antes do dia do Senhor, ou a volta do Senhor Jesus, quando haverá a primeira ressurreição e o arrebatamento, se cumprirá a união cristã para destruir os dois príncipes prescritos em Ezequiel, capítulo 39, versos 1 e 2. Tubal e Meseque, dois príncipes de Gog e Magog. Pois, da tríade babilônica, dois príncipes serão destruídos neste deserto Brasil, quando então se ouvirá o brado-grito do segundo Ipiranga neste deserto Brasil fiel, cuja declaração será: caiu, caiu Babilônia no Brasil. Veremos, após isso, o início do derramar da chuva tardia, que é o novo Pentecostes, a se cumprir 60 dias após a Páscoa, que é a ressurreição do Senhor Jesus, e que se cumprirá conforme a prescrição de dezenas de profecias bíblicas, entre elas Números 24:17, que de Israel surgirá um rei ou um cetro, e subirá uma estrela de Jacó. Jacó na simbologia da Igreja fiel, ou o corpo de Cristo. E a nossa nação, o símbolo nacional, é uma estrela anticristo, conforme Atos, capítulo 7, verso 43. Pois a estrela do Deus Renfã é a estrela guia de nossa nação. Portanto, devemos quebrar esta maldição hereditária, renovar a aliança com o Senhor Jesus, que vivamos o derramar da chuva tardia, que é este novo Pentecostes, descrito em Zacarias 9:14, Jó 29:23, Jeremias 5:24, Lucas capítulo 12, versos 54 e 55. Pois a mensagem dos três anjos já está tocando em nossa nação para ajuntar os anciãos e reunir todo o povo para congregar contra a tríade babilônica, que será destruída por completa somente na segunda parte da tribulação, ou a grande tribulação, porque enquanto a Igreja caminhará exaltada, cumprindo a sua missão final de levar o Evangelho até os confins da terra, para se cumprir Mateus 24:14, o Anticristo bramará com suas astutas ciladas, também unindo os povos para congregar contra Israel e na peleja do Armagedon, que iniciará após o arrebatamento da Igreja fiel, quando se dará o início da grande tribulação. Pois, observe que no final, na parte B do versículo 29, há a descrição: porque este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira com a obra das vossas mãos. Vemos que, assim como Israel se prostituía e aumentava a sua prostituição nos últimos tempos dos reis, também isso acontece em nossa nação e tem aumentado cada vez mais a prostituição espiritual com a Igreja dominante romana, colocando novos deuses a cada dia, se corrompendo cada vez mais o pecado em nossa nação, bem como os defensores da nova era e da bandeira homossexual, que querem ter
os direitos libertinosos declarados e livres a cada vez mais, sendo assim também outra corrupção, não somente espiritual, mas física e desonrosa para o Deus da nossa salvação. Pois no verso 4 do capítulo 32, vemos que Ele, o Senhor Deus, é a rocha cuja obra é perfeita, e Ele é o Deus da nossa salvação. No verso 7, ele declara: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. É tempo de olhar atrás para vermos donde iremos orientar-nos para seguir o caminho traçado pela rocha da nossa salvação, assim como descreve a parte B do versículo 15. Pois o nosso povo, assim como no passado, tem deixado e desprezado ao Deus vivo, que é a rocha da nossa salvação. E no verso 17, parte B, descrito que novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram nossos pais, nem conheceram nossos antepassados. Por isso, a beatificação feita por Roma é doutrina anticristo, porque é desobediência a esta lei do Senhor dos Exércitos. Nos versos 11 a 14, vemos a descrição de como o Senhor guiou o povo naquele deserto, e somente Ele, e não havia nenhum outro Deus estranho. Somente Ele, guiou o seu povo a caminhar por aquele deserto até aquela terra que mana leite e mel. Pois o Senhor abriu a rocha e fez sair águas, fez o povo chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, sustentando o seu povo naquela terra seca e deserta. Observemos que no verso 21, parte B deste capítulo 32, Deus nos declara que Ele tem provocado a zelos, ou provocado o seu povo a ciúmes com uma nação louca, e nos despertará a ira com os povos que não são o seu povo. No verso 30 deste capítulo 32, na peleja ou batalha de Josafá, conforme você pode ver num vídeo descrito do Ministério O Libertador, onde tenho um link com apenas 10 minutos do resumo desta batalha de Josafá, que é o despertar do chamado da nação brasileira para cumprir o seu propósito como deserto das nações, para esconder a Igreja fiel, não somente agora, mas bem como nos 42 meses, que será a primeira metade da tribulação, quando então, já manifesto o Anticristo, a Igreja seguirá num governo paralelo em sua última missão com o governo do Anticristo na primeira metade da tribulação. Pois as 7 taças da ira do Senhor serão derramadas na grande tribulação, ou após o arrebatamento da Igreja fiel, que é descrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, que é ao tocar da última trombeta, última ou 7ª trombeta, sendo então o toque da 6ª trombeta a queda da Babilônia para início da 70ª semana. Acompanhe outras explicações a respeito deste assunto no blog Bem Mais Juntos para Unidade Cristã.blogspot.com.
bem como em outros vídeos desta leitura bíblica. E no verso 30 deste capítulo 32, o Senhor declara que um só perseguirá a 1000, e 2 farão fugir 10.000. Portanto, agora estamos no desenrolar desta batalha de Josafá, onde a noiva fiel, ou corpo de Cristo, marchará juntos para destruir estes dois príncipes que têm uma simbologia profética através de um ato profético realizado pela apóstola Valnice Milhomens, em Brasília, talvez no ano de 2009 ou 2010. Veja o vídeo Redenção do Brasil na página da INSEGEC, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, ou na lista de vídeos Sinais Brasil é Israel, neste usuário do YouTube. Observe que neste ato profético, Deus mandou aquela apóstola comprar sequer 1 metro quadrado em Brasília, onde ela comprou juntamente com o braço direito em batalha espiritual no seu ministério 2 metros quadrados no cemitério de Brasília, sendo 2 sepulturas com 6 gavetas cada, numa simbologia que ali Deus sepultaria todos os inimigos da Igreja no Brasil. Contudo, interligue este fato profético com Ezequiel 39, versos 1 e 2, onde Deus diz que colocará 6 anzóis no nariz de Meseque e Tubal. 6 anzóis, na simbologia, 6 gavetas para cada principado, 666, bem como 6 pontas de uma estrela, a estrela de Davi, símbolo da nação Israel, para o renovo Brasil-Israel. Pois descreve o capítulo 32, verso 29 deste livro de Deuteronômio: tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. No verso 39, parte B e verso 40, parte A, o Senhor declara que Ele mata e faz viver. Ele fere e ele sara, e ninguém há que escape da sua mão, porque ele, o Deus vivo, vive para sempre, porque ele levantará a sua mão aos céus e dirá que ele vive para sempre. E se ele afiar a sua espada reluzente e travar do juízo a sua mão, ele fará tornar a vingança sobre os seus adversários e recompensará os seus aborrecedores. Sim, o Senhor assim fará, porque está escrito, e ele é fiel. Bem como dele é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o nosso pé, conforme descrição no capítulo 32, verso 35. E sua palavra não volta atrás vazia, bem como ele não muda, pois está escrito em Malaquias, capítulo 3, verso 6, e também em Malaquias, no capítulo 3, versos 1 e 2, declara que, antes da volta do Senhor Jesus, ele enviará o anjo do concerto para que se cumpra as Escrituras conforme tem declarado às nações. Ainda neste capítulo 32, verso 51, o Senhor declara porque Arão e Moisés não entraram na terra prometida, pois nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, ao invés de santificarem ao Senhor no meio dos filhos de Israel,
ao baterem na rocha para sair a água sobre ela, declararam: não faremos nós sair água desta rocha? O que, para santificar ao Senhor, deveriam declarar: não fará Deus sair água desta rocha? Portanto, o Senhor advertiu severamente a Moisés, dizendo: eu não divido a minha glória com ninguém. Moisés foi servo fiel e justo perante o Senhor. Portanto, ele herdou a Canaã celestial, mas a física ele somente conduziu o povo de Israel para herdá-la, porque aquela geração rebelde rodeou 40 anos aquele deserto até que se consumissem, e somente os filhos, juntamente com Calebe e Josué, herdaram aquela terra prometida. No capítulo 33, no verso 2, a descrição profética de que o Senhor veio de Sinai e lhes subiu de Seir, e resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de seus santos, com o fogo da lei à sua direita, sendo a majestade do Deus vivo. Nesta declaração do local de reverência e santidade do Senhor. Dos versos 6 a 24, vemos a descrição da bênção às 12 tribos feito por Moisés, e em cada uma a declaração profética sobre o seu agir, bem como a profecia para a geração futura, com destaque para 3, de Benjamim, o amado do Senhor, habitará seguro, e todo o dia o Senhor protegerá, e ele morará entre os seus ombros. Em Oséias, capítulo 5, verso 8, vemos a descrição de que Benjamim recebe certo cargo de liderança para aquela profecia do Senhor, pois está declarado: tocai a buzina em Gibeá, creio eu, simbologia Brasil, a trombeta em Ramá, simbologia Jerusalém, e gritai altamente em Bet-Aven, simbologia entre as nações. Após ti, ó Benjamim, que hablas. No verso 17, declara-se sobre José acerca das pontas do unicórnio, pois, em declarar acerca da força do unicórnio, vemos em Números 23, 22, que Deus tirou o povo do Egito com a força do unicórnio, bem como Números 24, 8, uma declaração semelhante. E hoje vemos que José é uma simbologia dos remanescentes de Efraim, ou o Israel físico que, infelizmente, passará pela grande tribulação, porque ainda rejeita reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. E Benjamim, bem como Gade, são uma representatividade dos remanescentes de Jacó, ou casa de Judá e casa de Davi, que são os cristãos simbolizados pelos evangélicos e protestantes e judeus messiânicos. Observe a descrição da bênção para a tribo de Gade. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da primeira parte, porque ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os cabeças dos chefes e executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Hoje, para com o Israel
espiritual, pois em Zacarias 12, versos 7 e 8, declara que Deus primeiramente salvará as tendas de Jacó, para depois reunir e resgatar as tendas de Israel. Portanto, tendas de Jacó, igreja fiel, que será arrebatada no meio da tribulação, remanescentes de José, ou o Israel, que será resgatado no final da grande tribulação. Observe que no capítulo 32, dos versos 9 a 14, Deus tem a porção de Jacó como sua herança, bem como a menina dos seus olhos. Nos versos 26 a 29, uma declaração literária e simbólica a respeito de Israel. E não há outro, ó Jerusalém. Será Jerusalém uma referência simbólica de Jerusalém? Talvez sim. Pois o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti, e te diga, destrói-o. Pois, quem é semelhante tu, ó Israel? Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? Deus é o teu escudo, o teu socorro, e a espada da tua alteza. Glória a Deus. E no verso 6 do capítulo 34, uma descrição acerca de que ninguém sabe até hoje onde está sepultado o corpo de Moisés, que está num vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor. Nesta descrição, diz acerca de que Moisés foi sepultado pelo Senhor, sim, por um anjo do Senhor, pois no livro de Judas traz a descrição de que o anjo Miguel disputou com Satanás acerca do corpo de Moisés. Shalom Adonai e até breve. Que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. O que importa ele obedecer.
habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu